Mas eu estou recebendo aqui a visita do deputado, que vai para o 4º mandato agora, o deputado Zeca Dirceu. Foi a maior votação, Zeca, nesses 4 mandatos, você teve 123.033 votos, né? E o Moarama 6.539 votos, com 11,9% dos votos válidos, né? Então, seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, Tatu. Boa tarde a quem está nos assistindo. Obviamente, Tatu, eu estou muito feliz, né? Bastante satisfeito com a votação e estou agradecendo. Estou dedicando aí muitos dias a agradecer, né, os votos aos eleitores e às lideranças que se somaram a mim, né, numa campanha que é sempre muito difícil e me fizeram pela 6ª vez consecutiva, né, vitorioso. Além dos 4 mandatos de deputado, eu já tinha 2 vitórias como prefeito, né, lá na minha Cruzeiro do Oeste. Então eu estou muito feliz, estou bastante satisfeito. Eu tive um aumento, Tatu, de quase 70% na votação comparado, né, com os 77 mil votos que eu tive em 2018. Agora foram 123 mil votos. E eu estou feliz não só pela vitória, não só pela quantidade de votos, Tatu, mas principalmente, você sabe disso, pela maneira como esses votos foram conquistados. Eu fiz uma campanha respeitando muito quem pensa diferente de mim, sem agressão, sem violência, nunca me utilizei de mentiras, de fake news, para destruir adversários, para conquistar votos. E uma campanha, mais uma vez, feita sem abusar do poder financeiro, sem comprar voto. Uma campanha muito franciscana, como o povo de Moarama viu. Quem gosta de mim, quem não gosta de mim, sabe que a minha campanha foi feita de uma maneira muito tranquila, muito serena, lá em Cruzeiro do Oeste, aqui em Moarama, em toda a região. E foi assim, Tatu, em todo o Paraná. Então, ganhar sempre é bom, mas ganhar dessa maneira, sem cometer ilegalidades, sem usar da violência, da mentira, fazendo uma campanha na paz, com propostas e com uma prestação de contas, uma transparência daquilo que eu realizei, da presença constante que eu tive aqui em Moarama, na região, e dos resultados que isso trouxe, Tatu, para melhorar a vida da população. Então, ganhar a eleição assim é muito melhor e, graças a Deus, nos meus 22 anos de vida pública, eu sempre me portei dessa maneira, né? Respeitando, inclusive, quem não gosta de mim, quem me critica, quem não me considera, né, a pessoa mais adequada, né? E conversando com os adversários, dialogando com quem pensa diferente. E espero continuar contribuindo com o Moarama. Quero, inclusive, Tatu, tranquilizar a população, né? Estou vendo as pessoas muito preocupadas, né, porque o Moarama não elegeu nenhum deputado estadual daqui, né? Só que deputado federal o Moarama tem, que é daqui. Eu nasci aqui em Moarama, claro, tenho minha vida entre Cruzeiro do Oeste e Moarama o tempo todo, mas a cidade nunca ficou e não vai ficar desamparada. E, claro, né, com a tendência das pesquisas hoje, se Lula for eleito, você é da casa do Lula, né? Então, a realidade é outra. Você foi oposição do Bolsonaro durante 4 anos, eu acho que os próprios resultados agora da eleição em primeiro turno mostraram isso. Na eleição passada nós tínhamos a onda Bolsonaro, né? Então você teve 77 mil votos. Qual a cidade do Paraná que você teve mais votos de uma forma proporcional? Olha, em quantidade, a mais votada eu fui em Moarama, depois em Cianorte, depois em Cruzeiro do Oeste. Tem uma cidade do sudoeste do estado que chama Coronel Domingos Soares. Lá, se eu não me engano, eu fiz 38% dos votos. Tem uma outra cidade que fica já quase no norte aqui do Paraná, depois de Colorado, chama Paranapoema. Lá também a votação foi nessa faixa de 30% a 40%. A minha assessoria está ali tentando me socorrer, mas eu confesso que eu não gravei ainda. Eu tive voto, Tatu, em 95% dos municípios do Paraná. Foi a eleição que eu mais tive votos em um número maior de municípios, o que mostra que o meu mandato foi ganhando uma característica estadual. Na primeira eleição, eu devo ter tido voto em 100, 150 municípios só, né? Muito concentrado aqui em Moarama. Eu fiz 12 mil votos, né, em 2010 aqui em Moarama, 9 mil votos lá em Cruzeiro do Oeste em 2010. Agora o mandato está mais estadual, ele está mais abrangente. O meu desejo, viu, Tatu, é que a minha votação fosse aqui. Moarama tem 60 mil eleitores, Cruzeiro tem 14, 15 mil eleitores. E não é por uma questão de ego que eu gostaria de ter mais voto aqui. É que com mais voto aqui, eu fico menos dependente de ir para regiões distantes e eu posso, é claro, me dedicar para cá. Acaba vindo mais obras, mais investimentos, mais recursos. Mas é o desejo da população, a gente tem que respeitar. Agora, o meu carinho por Moarama, por Cruzeiro do Oeste, a minha paixão pela região, né, que me viu nascer e que eu vivo até hoje, ela está inabalada sempre. Eu vou continuar lutando, trabalhando e procurando honrar o voto, né, sem envergonhar ninguém, sem me envolver em malfeitos. Eu tenho 22 anos de vida pública, Tatu. Nunca fui condenado,
não respondo a nenhum processo por corrupção, nunca fui nem denunciado. Eu acho que esse é um patrimônio que eu apresentei na eleição e que tem um valor diante dos problemas que a política tem, né? E que muitas vezes frustra e decepciona as pessoas. Você provou duas coisas, né? Acho que você é o segundo ou terceiro mais votado em Umuarama, né? O primeiro foi o Bonin, com um pouco mais de dos 7 mil eleitos, votos. eu sou o mais votado, Mais né? mais e é a primeira vez que acontece. O Serralho sempre foi dos eleitos o mais votado. Mais votados. Eu sempre fui o segundo colocado e dessa vez eu sou o primeiro colocado em Umuarama dos eleitos, né? O Bonin não foi eleito, como sou o primeiro colocado em Cruzeiro do Oeste, em Tuneiras do Oeste, primeiro colocado em Alto Piquiri, primeiro colocado em Vaté, em Xambrê, em Cidade Gaúcha, em várias cidades da região. Eu acho que eu devo ter sido aqui na região o mais votado entre a região de Cianorte e Umuarama, de 10, 15 cidades. Ô Zeca, é importante que você prova uma coisa a mais, né? Que a gente sempre fala aqui no programa, né? Eu falei antes da campanha que esse monte de candidato ia prejudicar a cidade e prejudicou, né? Infelizmente, o Zeca tinha um trabalho de base muito forte. Pessoas quiseram promoção social, ainda mais os 4 vereadores de Umuarama, desculpa dizer, mas eles se promoveram e pegaram dinheiro para fazer a campanha para daqui 2 anos para vereador de novo. Né? Promoção social, não se preocuparam com a cidade. Eles sabem muito bem o que eu penso, eu avisei antes e aviso agora. Vocês prejudicaram a região e a cidade de Umuarama. Então, daqui 2 anos, eu vou conversar com vocês aqui todo dia antes da campanha. Os 4 vereadores que foram candidatos aqui, a estadual e a federal. Os quatro. Os demais não, quer sair, sai, é um direito da pessoa. Agora, vocês tinham um compromisso com a vereança, vereadores, tá certo? Vereadores. O Zeca, ele concluiu o mandato dele de prefeito, né, para ser candidato a deputado depois, né, Zeca? Você foi prefeito em Cruzeiro do Oeste por 8 anos, não foi isso? Então, eu estava, na verdade, Tatu, na metade do segundo mandato, é verdade. Quando eu fui candidato. Aí Agora, você tinha o Valtinho, que era teu candidato. Eu acho que o que diferencia, Tatu, em relação ao que você está falando, é a viabilidade eleitoral. Eu acho que quem é candidato, antes de ser candidato, tem que se preparar muito para isso, para ter viabilidade, para o voto não ser jogado fora, não ser um voto em vão. O que a gente vê acontecer de forma repetida, aconteceu em 2018, e foi isso que tirou o Serralho em 2018, é pessoas não se prepararem para ganhar a eleição, para ter pelo menos viabilidade eleitoral, sai candidato de última hora, às vezes pensando na eleição seguinte, de 2024, ou pensando em cumprir uma tarefa partidária, sem a mínima condição de se eleger. Se para deputado estadual é difícil, Tatu, você está falando de estadual, né? Imagine para deputado federal. Como é que a pessoa, do nada, faz 100 mil votos e se elege deputado federal? Não é assim. O exemplo do Palozzi. Ele não tinha sido eleito deputado estadual. Como é que ele vai se eleger deputado federal? É claro que é um direito dele, né? É claro que é um direito do eleitor votar, mas as pessoas têm que saber a consequência. Cada vez que isso ocorre, o Umuarama vai perdendo representação política. Não só porque os daqui não se elegem, mas porque os de fora, que se elegeram e que poderiam ter voto aqui, também não tiveram. Ninguém teve voto aqui em Umuarama. Então isso limita, dificulta. Eu liguei para o governador Ratinho, Tatu, para parabenizar ele pela eleição, estava apoiando o Requião, mas a gente sempre teve uma relação de respeito. E eu coloquei para ele essa preocupação, né? O Umuarama não pode, de maneira alguma, a região ser prejudicada por esse fato que ocorreu de não eleger um deputado estadual. E eu fiquei feliz com a resposta do governador. Ele falou que vai olhar o Umuarama de uma maneira diferenciada, sabendo dessa realidade de aqui não ter sido eleito nenhum deputado estadual. O Márcio Nunes já cumpre aqui um trabalho, acho que vai ter uma tarefa maior, e eu me coloquei à disposição para ajudar. E a resposta do governador foi positiva. Então, toda vez que eu perceber, Tatu, uma questão que é importante aqui para o Umuarama e região, mesmo não sendo a minha obrigação de tratar com o governo do Estado, eu vou ter essa liberdade, vou tratar com o governo do Estado, porque a cidade, a região, não pode ser prejudicada. E lá em Brasília, você já disse, eu vou continuar cumprindo meu papel. Hoje eu sou deputado de oposição e cumpri o meu papel, trouxe para cá os recursos que eram de direito da população de Umuarama e de Cruzeiro do Oeste. E se o Lula ganhar a eleição, é claro, minha condição aumenta exponencialmente. O Umuarama, Cruzeiro do Oeste, pode ter certeza, nós vamos voltar daí fazer coisa grande. Construir escola, construir creche, apoiar as nossas universidades e construir casa, retomar o Minha Casa Minha Vida, porque é o que gera emprego. Concluir a boiadeira, né? Que falta pouco. Falta pouco para concluir a boiadeira, nós temos que duplicar a PR-323, é uma tarefa do Estado, mas com essa situação agora acho que eu me sinto mais confortável ainda a brigar por isso, a pedir, a cobrar. E precisa ter política, né, Tatu, aqui do Estado e do governo federal para gerar emprego, apoiar o pequeno e médio empresário, apoiar o pequeno e médio agricultor. Nós precisamos dar crédito para que essas pessoas possam voltar a empreender, voltar a produzir. Temos que renegociar as dívidas, né? A pandemia, os erros da política econômica deixaram muita gente endividada, tanto o consumidor como o pequeno e médio negócio do campo e da cidade, que precisa voltar
a prosperar. Então, essa é uma tarefa, viu, Tatu, que eu quero cumprir com muita convicção, né, e eu espero poder cumprir ela agora como deputado de situação, deputado de governo. Eu fui apenas 4 anos, né, deputado de governo, então eu quase não aproveitei, porque eu estava chegando em Brasília, era inexperiente, não conhecia, né, o que era um mandato de deputado. Eu tinha sido prefeito, tinha uma experiência boa na questão local, conhecia muito o Moarama, mas eu não aproveitei direito, sabe, aqueles 4 anos. Agora não, depois de 12 anos, né, eu estou nas primeiras fileiras lá em Brasília. Lá, quando você chega novato lá, você vai para a última fila e ninguém te dá muita atenção, não. Lá o jogo é duro. Agora não. Agora são 12 anos, experiência, um 4º mandato. Dá para fazer muito mais por Moarama, por Cruzeiro do Oeste, pela região. Tá certo. Eu quero agradecer ao deputado Zeca Dirceu. Nosso tempo está curto, porque daqui a pouco tem a propaganda eleitoral gratuita, né? A gente tem alguns compromissos ainda, né? Mas eu quero agradecer, Zeca. Sempre tivemos aberto aqui para o espaço para você, né? Independente de quem ganha presidente da República, o teu espaço vai estar sempre garantido aqui. O que eu posso falar para você é que eu liguei hoje para o prefeito Hermes Pimentel e o prefeito já conversou com o Zeca. O Zeca vai ser o deputado federal que vai atender e lutar por recursos em Brasília para o município de Moarama. Então, o deputado federal do prefeito Hermes Pimentel é o deputado Zeca Dirceu, independente de quem seja o presidente do Brasil. Já sabia disso, Zeca? Já, inclusive, tem uma agenda com o prefeito agora à tarde de trabalho. Já. Você tem uma agência agora? Tem uma agenda com ele à tarde Agora de trabalho. Mas ele já conversou. Fico feliz Já conversei com ele. dele. Sou grato, fico feliz e vou retribuir. Fique à vontade, suas considerações. Então, agradecer você, Tatu, agradecer a tua equipe aqui, né, a estrutura da TV, que sempre dá essa oportunidade da gente prestar contas. Hoje não é prestação de contas, hoje eu vim dividir a minha gratidão, né, a minha alegria e vim deixar claro o tamanho da minha responsabilidade, eu sei dela, e a maneira muito cuidadosa, né, como eu vou continuar conduzindo a minha vida pública, como eu falei, respeitando quem pensa diferente de mim, né, procurando fazer a boa política, procurando trabalhar muito e não envergonhar ninguém, não se envolver em malfeitos, né, não sumir, desaparecer depois da eleição, como muitos fazem. E eu acho, viu, Tatu, que todos que tiveram votos aqui, independente de terem sido eleitos ou não, precisam ser cobrados. Eu disse isso a Sil, já disse ao prefeito, vou repetir de novo para ele. Eu vou ter um encontro agora com o bispo, Dom Mamed, vou colocar que eu acho que isso é uma tarefa de todas as entidades, de todas as organizações. Cobrar de quem teve voto. Independente de ser eleito ou não, o voto ajudou a eleger alguém do mesmo partido. Então tem que ter um retorno. O Moarama tem que ter o benefício desses votos que ajudaram a eleger outros de tão longe. Então, acho que essa é uma tarefa para agora, para novembro, dezembro, para a gente começar janeiro já com a cidade bem organizada do ponto de vista da articulação política. Uma boa tarde a todos aí, obrigado. Parabéns, Zeca. Um abraço, Valeu. tá? Zeca é um companheiro e é de longa data, né? Na época que a gente tentava implantar a televisão aqui, a Rede TV, por várias vezes, né, Zeca? Ele sempre nos atendeu em Brasília, sempre buscou viabilizar a Rede TV com a gente, entendeu? Claro que na política, antes da campanha, tem que tomar uns cuidados, né? Porque a pressão é muito grande. Né? Infelizmente, no Brasil é assim. A gente não pode dar liberdade para quem realmente a gente gosta de dar liberdade em veículos de comunicação, caso a televisão. O Zeca sempre foi parceiro nosso desde o início. Obrigado. Né? Quantas audiências em Brasília, né, Zeca? Pois é. Lá com o Paulo Bernardo, ex-ministro da Comunicação. Isso, bem lembrado. A Gleice Hoffmann, que eu tenho um carinho Bem enorme lembrado. por ela. Gosto muito da Gleice, tá? Independente de qualquer coisa. Né? E o Zeca, que sempre abriu as portas para a gente, aceita a crítica, né? Aceita a crítica, eu cobro dele aqui, ele sabe, já cobrei um monte de vezes, ele sempre aceitou crítica, isso é muito importante. Né? Democracia é assim, você tem que saber aceitar o que é crítica, mas crítica construtiva. Zeca, o Moarama precisa de você. Tá? Obrigado, um abraço. A força lá, tá bom? Já que você foi mais votado em termos de voto aqui, o Moarama, então você é o deputado de Moarama. Beleza? Um abraço, sucesso.